A paz do Senhor a todos, eu sou o Francisco Ayrton, superintendente da Escola Bíblica Dominical, Ministério Tempo Central, em Paraipaba. Em virtude dessa pandemia e nós temos esse desprivilégio, digamos assim, de não estarmos nos cultos, nós tivemos esse projeto de levarmos a Escola Bíblica até você. Estamos com professores excelentes que ministram a palavra do Senhor. São estudos de eficácia, de edificação. E eu espero que vocês fiquem atentos a tudo que vai ser dito através desses nobres professores. E com certeza, Deus, Ele sempre tem algo melhor para você. Estamos com este projeto de estarmos com esse canal aberto no YouTube, Facebook, e com certeza Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. Vocês podem também nos ajudar compartilhando no nosso canal, pelo YouTube, Facebook, e tenham um bom estudo. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui, para mais uma aula da Sala de Jovem, a qual os jovens estão estudando Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus, e a lição de hoje, lição número 12, e o título da lição é o Código de Ética de Jesus Cristo, é a lição de hoje, tá bom? E para nós entender essa lição, é necessário primeiramente definir o que é ética, Segundo a ética, é o conjunto de valores, princípios, costumes e hábitos que regam a sociedade, Tá certo? Isso é a ética, o conceito, São um conjunto de valores, princípios, costumes e hábitos que regem uma sociedade. Segundo o educador filósofo Cortella, serve para responder a três grandes questões da vida: quero, devo ou posso. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu quero, E isso concorda com o que Paulo falou lá em 1 Coríntios, capítulo 6, vamos ler aqui juntos, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz desta maneira: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, concordando, isso é ética, tá bom? E dentro da ética geral, temos a ética cristã, que tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento humano. E o fundamento da ética cristã é o que? A própria Bíblia, Ela é o fundamento base para a ética cristã, De Gênesis a Apocalipse, vemos aqui muito falando sobre ética cristã, tá bom? E na lição de hoje, falando sobre a ética cristã, temos aqui, baseado no Sermão da Montanha. Por que Sermão da Montanha? Devido ao relevo, em que Jesus se encontrava. Se você ler Mateus capítulo 5, vai demonstrar isso, Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte. Olha aí, vendo Jesus a multidão, subiu ao monte. Aí subtende que, por isso que o nome do Sermão da Montanha, Já no versículo 8, você vai entender, depois do sermão, ele vai dizer o texto, Mateus 8:1, ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguiram. Os irmãos prestaram muita atenção, descendo ele do monte. Por isso, a lição está relacionada ao Sermão da Montanha. Por que Sermão da Montanha? Em relação ao relevo em que Jesus se encontrava, que era uma forma de abranger a sua voz mais nítida. Nós não tínhamos o equipamento de sonoro como temos hoje, tá bom? Por isso Sermão da Montanha, que abrange o quê? Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 do livro de Mateus, Evangelho de Mateus, num total de 111 versículos, tá bom?
tá certo? Então, esse é o texto da lição base da lição de jovem hoje, tá certo? E na introdução vai dizer, ó, é um consenso entre os especialistas que temos em Mateus 5 e 7, o âmago da mensagem de Jesus à humanidade. O Sermão da Montanha pode ser definido como síntese da teologia prática cristã. De modo absoluto, claro, Jesus aborda mais diversas questões que diz respeito ao nosso viver cotidiano. Felicidade, testemunho cristão, disciplina espiritual, né? Relação graça e lei, e são algumas das temáticas discutidas pelo mestre nessas espetaculares linhas. Então, do capítulo 5 ao 7, você vai ver muitos temas que Jesus vai mencionar, como por exemplo, só aqui relembrando, felicidade, testemunho cristão, né? Vós sois o sal e a luz do mundo, sobre a lei, sobre homicídio, sobre adultério, sobre juramento, sobre a vingança, sobre o amor ao próximo, prática da justiça e outras coisas mais, tá bom? Um tema muito importante que é uma síntese do Evangelho do Reino, tá bom? Entenderam? Tá certo? Vamos aqui ao primeiro ponto. O primeiro ponto vai falar sobre esmola, oração e jejum. Então, Jesus aqui, ele dá um ensino muito interessante sobre esmola, oração e jejum. 3 atitudes, né? E Jesus vai dar uma lição da intenção de cada um em relação a essas atitudes, tá certo? Boa ou ruim. Segundo, Jesus vai orientar tais princípios de como orar, jejuar e dar esmola, tá certo? E o terceiro, Jesus vai combater as atitudes erradas em relação a esse tema, como por exemplo, né? Quando os fariseus ou os hipócritas iam dar esmola, eles tocavam trombeta. Quando eles iam orar, eles iam para as praças ou para a sinagoga, para as esquinas, né? Para ser visto e glorificado pelos homens. Ou quando eles iam jejuar, eles desfiguravam o rosto, não lavavam-se, né, para dar aparência de jejum. Então Jesus vai, né, em contrapartida contra isso e orientar como seria a maneira certa de nós orarmos, de nós jejuarmos e dar esmola, né, que é um termo de generosidade, ok? Então Jesus vai falar sobre isso, combater isso, né? E, a intenção dos hipócritas aqui, que Jesus combate muito, era o quê? Ser visto pelo povo, ser glorificado pelos homens, aparecerem e de uma maneira eles tocavam trombeta, quando, por exemplo, quando davam esmola, tá certo? Essa é a ideia que Jesus vai nos ensinar, ok? Tá bom? Então, no primeiro item vai dizer, a nossa vida devocional é para Deus, tá bom? E em seu célebre Sermão da Montanha, Jesus dedica um considerável tempo para discutir as questões da prática devocional cotidiana, oração, jejum e obra de generosidade, tá certo? Então Jesus vai discutir essa questão, como nós estamos dando aula aqui para os jovens, tá certo? E que essa questão sobre esmola, oração, jejum, Jesus vai dizer que tem que ser com uma atitude de voluntariedade, com atitude de espontaneidade, tá certo? E também Jesus vai dizer que dentro dessa questão, né, que no comentário da revista, destacando alguns pontos, dentre outras questões, que tem que ser um princípio da discrição e da privacidade, né? Por exemplo, quando alguém fosse dar esmola, Jesus vai mencionar aqui, né, Mateus capítulo 6, né, e o versículo, deixa eu ver, versículo 3, olha a descrição. Quando tu der esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Então Jesus vai levantar a questão aqui sobre a discrição e a privacidade, tá bom? Então o nosso devocional é para Deus. E o que é devocional? Segundo devocional, é um ato, um fervor religioso, uma disposição de servir. Então isso é devocional, tá bom? E Jesus vai levantar outra questão aqui no primeiro ponto, né, no primeiro item, o aspecto, que finalidade dessas atitudes, né? Ele vai dizer aqui, o primeiro aspecto a ser analisado com relação à nossa prática devocional cotidiana é a finalidade dela.
Você ora com que objetivo? Diz aqui, ao jejuar, você espera o quê? A generosidade que você pratica tem qual intenção? Então, o autor que vai mencionar a resposta dessas 3 perguntas precisa ser exclusivamente única, a glória de Deus, porque em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 vai dizer que comais, que bebais ou fazer outras coisas, seja tudo para a glória de Deus. Então, qual é a finalidade da minha devocional? É para quem? Para Deus, tá certo? E diante disso aqui, Jesus vai nos mostrar uma parábola do fariseu e do rico, ou do fariseu, perdão, do publicano, em Lucas capítulo 18, versículo 9, ele vai falar sobre a parábola do rico e do publicano, tá bom? Nesse contexto, propõe essa palavra a alguns que confiavam em si mesmo por considerar justo e desprezar os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu era o religioso da época, e o outro era o publicano, que era uma pessoa que tinha um cargo de arrecadar tributo para César, para o Império Romano. Era o chamado de publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injusto e adúltero, nem ainda como este publicano. Percebe aqui, irmão, a atitude dele de oração, Ele orando uma oração discriminatória, de preconceito, de desprezo aos outros e acusatória, dizendo: não sou como os demais homens, roubadores, injusto e adúltero, nem como este publicano que estava lá presente com ele na reunião do templo, orando, tá bom? E ele vai dizer mais sobre o jejum, a qual nós estamos mencionando: jejum 2 vezes ao dia, ou por semana, perdão, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Essa aqui é a oração do fariseu, que confiava em si mesmo e desprezava os outros, e que se achava muito justo, O publicano estava em pé agora, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Vendo aqui, irmãos, a gente destaca nessa parábola o cuidado que nós devemos ter em relação ao nosso devocional. Tem que ser para Deus. Eu não oro mais para dizer que oro mais do que fulano. Eu não jejuo mais para dizer que jejuo mais do que fulano. Tá bom? Então, a minha intenção é de fazer para Deus, tá certo? Esse aqui é o primeiro item do primeiro ponto dessa lição. Outra coisa a destacar aqui no jejum, não é combustível para nenhum tipo de batalha espiritual, tá bom? Se você ler Isaías 58, o texto vai dizer que as pessoas às vezes usavam essa atitude para contender e achar que era melhor que os outros. Vamos ler Isaías 58, tá bom? Isaías 58, versículo de número 3, dizendo: por que jejuais nós e tu não atende por isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não leva em conta? Eis que no dia em que jejuar, cuidai do vosso próprio interesse, exige que se faça outro vosso trabalho. Eis que jejuais para contenda e rixa, e para ferir com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Os irmãos entendam aqui, Aqui eles estavam jejuando não para Deus, mas para contender e trazer alguma contenda com alguém, tá certo? Então, Jesus quer levar nós a intenção que nós devemos ter de jejuar. Tanto é que Jesus ensina aqui, em Mateus 6,16, que quando jejuar, não mostre contrito como os hipócritas, porque desfiguram o seu rosto, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já recebeu o seu galardão. Aí Jesus vai dizer como era o certo. Porém, enquanto jejuarem, unge a cabeça e lava o rosto,
para não parecer ao homem que jejua, mas sim ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém? Isso aqui é o primeiro ponto, tá certo? E fala um pouco sobre, esmola, oração e jejum. Em relação à oração, Jesus dá a maneira certa, o princípio ético certo. Qual seria? Quando orarem, não sejam como os hipócritas, mas entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que vem oculto, e o teu Pai que vem oculto te recompensará. Esse aqui é o primeiro, primeiro ponto, tá certo? E o cuidado, irmão, o segundo item vai dizer: cuidado de enganar pela maldade do nosso próprio coração, em relação, irmão, a nós se vangloriarmos, a arrogância, a soberba em relação ao nosso devocional. Devemos ter muito cuidado, tá bom? Quem vive alimentando as suas arrogâncias nunca estará próximo do Criador. Ele manda outro cuidado. E o terceiro cuidado, o risco da espetacularização da fé. É o terceiro e último risco: estabelecer vivência espiritual como prática pública, aquilo que se pode definir como espetacularização da fé. Igrejas, shoppings, pregadores, pseudo-milagre por meio de técnicas e manipulação de massa e etc. Tudo isso atrai pessoas, produzindo a lógica de resultado financeiro, de sucesso, porém não glorifica o nome de Jesus. Em tempo de maciço uso de redes sociais, a tênue linha entre a evangelização e a promoção pessoal é algo muito problemático. Jesus poderia ter ido à Grécia, centro da cultura da época, porém preferiu ficar na pacata Judéia e de lá promover uma revolução no mundo através da humildade. Sigamos os passos do mestre, façamos da fé uma experiência de proximidade com o Criador e afastamento das ilusões do mundo. Então, o autor aqui vai dar outro conselho, advertendo sobre o risco da espetacular da fé, Jesus mostra que quando os gregos queriam ver Jesus, chegaram para Filipe, capítulo 2 de João, vai mencionar isso, que quando eles estavam lá, chegaram para Filipe, queria ver Jesus, e aí Filipe chega para André, e eles dois juntos vão até Jesus, dizendo que os gregos queriam ir ver. E Jesus não foi para lá, preferindo ficar onde? Na Judéia, mostrando o que? A sua humildade, Jesus disse em sua palavra, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, Então Jesus demonstra humildade, tá certo? Isso aqui foi o primeiro ponto, o resumo, a síntese do primeiro ponto. Segundo ponto, o tesouro no céu, tá certo? Também está inserido no Sermão da Montanha, tá bom? Se você ler, vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 19. Jesus vai mencionar aqui: não aculumei para vós outro tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde o ladrão escava e rouba, mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde o ladrão não cava e não rouba, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então Jesus vai mencionar outro assunto dentro do Sermão da Montanha, falando sobre o tesouro do céu. Quando ele fala sobre o tesouro do céu, amados, jovens, ou quem está assistindo esse vídeo, está falando sobre prioridades, prioridades, viu? Ao refletir sobre nossa relação de prioridade e necessidade com relação àquilo que desejamos, Jesus aqui vai falar sobre como administrar nossas prioridades, tá certo? Tenha cuidado, porque o próprio Jesus vai dizer em Mateus 6,33 de Mateus, dizendo: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando Jesus falou de tesouro do céu e tesouro da terra, ele está falando da nossa prioridade. Aonde nós estamos juntando tesouro? Na terra? Se for na terra, nós estamos priorizando a terra, o tesouro da terra. Se é o céu, nós estamos priorizando o tesouro do céu. Amém? Então, Jesus vai dizer. E outra coisa interessante, Jesus aqui vai fazer um contraponto do que é tesouro do céu e tesouro na terra. O tesouro da terra, vai falar, é passageiro, é efêmero, tá certo? Passarão, porque ele vai dizer que a ferrugem, a traça e o ladrão, vai três inimigos aqui, ó. A traça, o ferrugem que corrói, e o ladrão que vai roubar. Tá falando o quê?
que aqui as coisas bens aqui são passageiros, são efêmeros. Quando ele fala do tesouro do céu, está falando de coisas eternas, bens eternos. Aí não tem ferrugem, não tem traça e nem tem ladrão para roubar, tá bom? Então Jesus vai fazer isso, tá certo? E o que Jesus quer ensinar para nós, irmão, é que como é atuar essa mensagem, falando de a sociedade consumista e imediatista que vive hoje, né? Consumo para consumir. Então Jesus vai ensinar sobre isso, tá certo? E outra coisa, Jesus também deve, em primeiro lugar, levar em consideração que ao falar deste tesouro, Jesus não está referindo-se apenas aos bens materiais, e sim tudo aquilo que torna prioridade, destaque, sendo a atenção de nossa vida. Então, Jesus vai ensinar sobre prioridade, ok? Tá certo? E outra coisa interessante aqui, aonde nós estamos juntando tesouro? No céu ou na terra? Né? Cuidado, viu, irmão? Nós temos que juntar tesouro no céu, tá certo? Que são bens eternos. Se nós vermos a parábola, para nós encerrarmos, a parábola do rico e sensato, Lucas capítulo 12, tá bom? Aonde o homem ele vai mencionar que ele tesourou bem terreno, esqueceu do céu. Se você ler, né, Lucas capítulo 12, versículo 16, e lhe proferiu uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E diz, farei isto, destruirei o meu celeiro, reconstruirei os maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muito bem para muitos anos, agora descansa, come, bebe e folga. Mas Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tem preparado para quem será? Assim é o que tesoura para si e não é rico para Deus. Perceba aqui, amada igreja, ou jovens, sala de jovens, que ele vai falar muito sobre coisa possessiva, né? Meus frutos, meus celeiros, meu produto, meus bens, minha vida, esquecendo totalmente que isso aqui é efêmero, vai passar. Tá bom? Então Jesus dá o conselho de nós juntarmos tesouro no céu, tá certo? E para encerrar, Paulo vai falar, ensinando aos ricos dessa terra, né? Um conselho para os ricos dessa terra, em 1 Timóteo capítulo 6, né? A Bíblia vai nos mencionar, ok? Sobre um conselho que Paulo dá aqui aos ricos, ó. Exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazível. Que aí, ó, Paulo aqui está aconselhando que não coloque a sua esperança na estabilidade da riqueza. O que nós estamos passando agora nesses dias? Uma estabilidade econômica muito enorme, incerteza econômica. Por quê? Porque a riqueza é algo incerto, pode ter hoje, amanhã não. Mas a nossa esperança tem que estar onde? Em Deus, ok? E ele vai aconselhar que pratique o bem, que seja o rico de boas obras, generoso em dar e pronto a repartir, que acumule para si tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderar da verdadeira vida, tá certo? Então, Paulo menciona aqui, né, aconselhando aos ricos com que se comportar, tá bom? Então, cuidado com os tesouros. Que tesouro nós estamos juntando? No céu ou na terra? Onde estamos juntando o tesouro? E a Bíblia vai mencionar que aonde tiver o teu tesouro, aí também está o teu coração, tá certo? Então, essa foi a aula de hoje. Espero ter contribuído. Deus abençoe no nome de Jesus. A minha oração é que deve abençoar mais ainda o trabalho de escola bíblica da Assembleia de Deus de Paraipaba. Amém. Deus abençoe.